multiplicação de um vetor por um escalar. Ou seja, multiplicar um vetor por um número. Tá? Vamos colocar aqui um quadriculado para a gente poder visualizar bem isso aqui. Então eu vou colocar aqui alguns vetores, certo? Alguns vetores, vamos nomear eles, certo? Vetor A, B, C e D. E vamos fazer algumas multiplicações. Eu vou começar fazendo o E, que ele é duas vezes o A. Então, o E duas vezes A. Quando eu pego duas vezes o A, eu vou dobrar o módulo dele. Tá? Eu dobro o módulo dele. Então, se o A tem 3 unidades, ó, eu vou fazer o E com 6 unidades. Tranquilo? Lá. E mantém a direção e mantém o sentido. Quando eu multiplico um vetor por um número positivo, eu faço a multiplicação do número pelo módulo e mantenho direção e mantenho sentido. Ok? Vamos pegar agora o vetor que eu vou chamar de F, que é 4 vezes o vetor C. F é 4 vezes o vetor C. O vetor C está aqui, ó. O vetor C tem dois lados de comprimento, eu vou fazer um vetor F de 4, então 4 vezes 2, eu vou ter 8 lados, né? Como 4 é positivo, mantém direção e mantém sentido do vetor. Agora eu vou pegar um vetor G que é igual a 1/3 de B. G é 1/3 de B, ou B sobre 3. Então eu pego o B aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados de comprimento. Eu quero 1/3, então 1/3 de 6 vai dar 2, né? Então o meu vetor G, ele tem dois lados, ó, mantém direção, mantém sentido, tá? Agora eu vou pegar um vetor H, que vai ser menos duas vezes o D, ó, menos duas vezes o D. O que vai acontecer aqui? Mantenho a numeração de 2 vezes o D tem quanto? Cadê o D? 1, 2, praticamente uma diagonal aqui, né? Eu vou multiplicar por 2, então vai ter o dobro desse tamanho. Só que tem um detalhe, é menos 2. Se é menos 2, eu vou inverter o sentido do vetor. Esse vetor H, ele é oposto. Menos 2 vezes D. Ele vai pegar o vetor D e vai colocar de forma contrária. Então tá aqui, ó. Vendo? 1, 2, 3. Eu dobrei o valor dele e o que aconteceu aqui? Eu inverti o sentido em função do menos 2, tá? Aí eu tenho o vetor I que é menos meio B. Vetor I que é menos meio B. Então, nós vamos colocar menos meio. O meio vai dividir por 2, né? Cadê o B? Tá aqui, ó. O B está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes meio vai dar 6 dividido por 2 dá 3. E o menos vai inverter o sentido do B. Então, ele vai ter um valor negativo para a esquerda, tá? Cadê ele? Que é o I, né? Já está aqui, né? Ó, negativo para a esquerda. Tudo bem? Vamos falar agora um pouco de versores. O que vem a ser versores? Olha só. Nós temos um vetor F1 e ele tem, se eu fechar um triângulo retângulo aqui, ele vai ter 1, 2, 3, 4 lados dessa base e aqui nós temos 10 lados. Tá? Então, pela orientação, nós vamos ter o I na horizontal e o J na vertical. Certo? Então, esse vetor F1 ele pode ser fornecido, falado, como sendo um vetor F1 que vai ser igual a 4i mais 10j. 4i mais 10j. Aqui, ó, F1 é 4i mais 10j. Quando eu pego o F2 ele já está em cima da horizontal. Então o J dele é nulo, é zero. Ele vai ter só o I. Tá? 1, 2, 3. Então o F2 vai ser igual a... O F2 ele é igual
a 4i, certo? 1, 2, 3, 4 e 0j. E o F3? F3 não tem nada na horizontal, então ele vai ser 0i e vai ser 1, 2, 3. Só que nesse caso, o 3 é para baixo, então vai ser menos 3 J's. Note aqui a orientação aqui, ó. O que é para a direita é positivo, o que é para cima é positivo. Então, se o J estiver para baixo, ele é negativo, e se o I estiver para a esquerda, ele é negativo também. Tá? Então, o que nós vamos ter aí? F3, 0i, menos 3J's. E vamos para o último ali, que é o F4. O F de 4, ó, é um vetor inclinado descendo, ó, descendo. Então, esse I dele vai ser negativo e o J também vai ser negativo, tá? Como é que vai ficar? F4 é igual a 4 menos 4i menos 4j. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Certo? Então, o que nós vamos ter agora aqui? Esses 4 vetores aí, eu posso fazer a soma deles, tá? Somar o F1 com o F2 com o F3 e F4. Eu posso fazer uma soma, e aqui a gente vai fazer a soma utilizando o versores para a gente poder chegar no resultado final, tá? A adição dos 4 vetores descrito em função dos versores é um vetor R. Quem é esse vetor R aí? Quem vai ser esse vetor R? Esse R é F1 mais F2 mais F3 mais F4. Quando eu vou utilizar a forma de versores para achar um vetor resultante, eu vou somar tudo que for na coluna do I e tudo que for na coluna do J. Então, o meu R vai ser igual ao resultado que eu vou obter aqui. Tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, 4, 8i positivo com menos 4i, vai sobrar 4i. Aqui eu tenho 10 com 0, 10, menos 3, 7, menos 4, 3. Então, esse aqui é o vetor resultante. Ele vai ser formado por 4i mais 3j. Como é que fica isso? Nós vamos ter que desenhar ele agora, de novo. Então, olha ele aqui, ó. Ó. Ele é 4i positivo, então é 4 para a direita. Ele é 3j positivo, então é para cima. O resultante começa no primeiro e termina no segundo. Esse é o resultante. E como aqui eu tenho um triângulo retângulo, a gente pode calcular esse resultante usando o teorema de Pitágoras. Olha lá. R vai ser igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 9, dá 16, né? 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado dá 9, somando dá 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, essa é mais uma forma da gente trabalhar com os vetores, usando na soma os versores. Tranquilo, gente? Vamos falar aqui de um método também bastante utilizado, que é o método da poligonal, tá? Então, nós temos aqui vários vetores, ó. F1, F2, F3 e F4. São 4 vetores e eu vou fazer uma soma vetorial desses vetores, então. Vou fazer a resultante, que é F1 mais F2 mais F3 mais F4. Como é que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esses vetores na sequência da fórmula e colocar um na sequência do outro, tá? Um ligando, a extremidade de um ligando no início do outro. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. F1 mais F2 mais F3 mais F4. Tá? Feito isso, o vetor resultante ele começa no primeiro vetor e termina no último vetor. Se por acaso acontecer de fazer a colocação dos vetores e o último vetor coincidir com o começo do primeiro, isso significa que a resultante é igual a zero. Nesse caso não aconteceu. Então eu tenho o vetor R aqui, que é a soma dos 4 vetores, tá? Como é que eu calculo o valor desse R? Então eu vou fechar um triângulo em volta dele
para a gente poder aplicar aí o teorema de Pitágoras. Então, vou fechar a base e a altura, certo? Eu tenho 5 de base, 3 de altura, e aplico o teorema de Pitágoras. Então, r ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, r vai ser igual a raiz quadrada de 25 mais 9, que dá 34. Então, nesse caso, o vetor resultante é igual a 34, certo? Vamos pegar uma outra soma aqui. Vou pegar R, que é igual a F1 mais F3. Tá? Então, eu vou pegar o quadriculado, vou fazer um quadriculado aqui embaixo, e vou colocar o F1 mais o F3. Então, tá aqui, ó. Do jeito que está o F1 aqui, eu coloquei aqui, e na sequência dele, coloquei o F3. Então, o meu resultante começa no F1 e termina no F3. Então, tá aí. Como é que eu faço para calcular o valor dele agora? Então, porque isso aqui é construção, tá? Acabamos de construir o vetor resultante. Eu quero o valor dele. Então, eu vou construir um triângulo, pegando o lado e altura, né? Fechando um triângulo retângulo. E aí nós temos de base 8, de altura 7. Aplicamos o teorema de Pitágoras, né? R ao quadrado igual a 8 quadrado mais 7 ao quadrado. E aí nós vamos ter o valor desse vetor resultante. R ao quadrado é igual a 64 mais 49. Então, o valor dessa resultante, dessa soma vetorial, é raiz quadrada de 113. Tudo bem, gente? Daqui a pouco a gente vai resolver alguns exercícios, tá?